Oi, bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Vamos trabalhar aqui um pouco. Queria muito que os irmãos caminhassem comigo pelos textos e que a gente pudesse pensar um pouco aí sobre a proposta da nossa aula de hoje, que é falar sobre Ana. E interessante, né, como calhou de hoje ser o Dia das Mães e ter caído aqui a aula que vai tratar sobre a nossa irmã Ana. Antes da gente falar sobre Ana, eu queria fazer um breve retomada e, na verdade, talvez um esclarecimento ou uma pequena elucidação sobre a nossa última aula. Nós falávamos sobre Caleb. E aí, no final da aula, a gente falou algo sobre restituição. E depois, de maneira assim muito cordial e gentil, um irmão me procurou e disse: mas Tiago, a gente fala de restituição, às vezes com um certo preconceito, mas Deus restitui, né? Deus restitui as coisas. E a impressão que a gente tem, às vezes, é de que falar sobre restituição é alguma coisa muito ruim e tal. Então, eu queria voltar um pouquinho aqui nesse tema e na verdade, só esclarecer. Naquele momento, eu falava sobre a ideia de restituição muito inclinada à teologia da prosperidade, tá, meus irmãos? É a ideia de que Deus nos deve algo e deve nos restituir algo que nós perdemos ou que, enfim, etc. Nesse sentido, até a gente poderia pensar sobre Jó, né? Mas, Tiago, Deus permitiu que Satanás tocasse lá nas coisas de Jó, no rebanho, na família, na saúde de Jó, e depois Deus restituiu. Sim, Deus restituiu a vida de Jó. É verdade. Mas o que é interessante, por exemplo, pegando, né, Jó como grande pilar aqui da ideia de restituição, Jó, meus irmãos, ele, depois de sofrer todas as coisas, ele faz 16 perguntas para Deus. Ele começa a questionar o Senhor, a questionar a sua vida. Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que o leite da minha mãe não se secou e eu morri quando eu era uma criança? E ele começa a fazer essas perguntas e Deus responde Jó com o mais absoluto silêncio. Deus não fala nada. Deus não responde nenhuma das 16 perguntas de Jó. Mas, caminhando para o final do livro, Deus, ao invés de responder os questionamentos de Jó, Jó faz 16 perguntas e 34 queixas para o Senhor. E Deus não responde às queixas nem às perguntas de Jó, mas no final do livro, Deus faz 70 perguntas para Jó. E ele começa falando assim: Jó, onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Jó, onde é que você estava quando eu abri o mar e as águas então encheram? Jó, onde é que você estava quando eu estava cuidando das moléculas? É claro que a Bíblia não fala isso, mas eu estou aqui usando uma figura. Quando eu estava cuidando para que os átomos, as moléculas, tudo isso estivesse na mais perfeita ordem no universo. Onde é que você estava, Jó? E aí, lá no capítulo 42 do livro de Jó, Jó vai se prostrar. E a Bíblia diz que ele se arrepende e se abomina no pó e na cinza. E diz que Deus então restitui a vida de Jó 10 vezes mais do que tudo aquilo que ele tinha. No entanto, meus irmãos, Jó nunca orou para Deus pedindo que ele fosse restituído. Pelo contrário. O texto de Jó, capítulo 42, diz que depois de Jó ter orado pelos seus amigos, Deus então vem sobre ele e o restitui 10 vezes mais. Então,
naquele momento eu estava falando exatamente sobre a ideia da teologia da prosperidade, que nós temos que cobrar e que Deus é um devedor nosso. Deus não nos deve nada, meus irmãos. Deus pode restituir algo para nós, assim como restituiu a vida de Jó, mas isso não é nem obrigação e nós também nem temos que correr atrás disso, porque se o exemplo é Jó, ele não fez isso. Jó, capítulo 42, diz que antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. Um pouquinho mais para frente, no verso 10, vai dizer que que Deus repreende os amigos de Jó e dizem para aqueles homens, agora vocês vão lá, porque Jó vai orar por vocês e eu terei misericórdia de vocês. E eles vão lá, ainda no capítulo 42, a partir do verso 10, Jó ora pela vida deles, Deus tem misericórdia deles e, ao mesmo tempo, Deus restitui a Jó 10 vezes mais do que aquilo que lhe havia sido tirado. O dobro daquilo que lhe se havia sido tirado. Então, de fato, há restituição na Bíblia, mas não é do jeito que essa turma está falando por aí. Não deve se cobrar nada disso de Deus, porque Deus não fez questão de responder Jó, meus irmãos. Que era Jó, né? Então é só para fazer aqui essa elucidação. A ideia central da fala foi fazer uma referência então aos enganos da teologia da prosperidade. Mas é claro que se Deus quiser restituir, Deus vai restituir sim. Ok? Então eu queria convidar você, meu irmão, a que você abrisse sua Bíblia. Nós estamos na lição de número 11 e nós vamos falar sobre Ana, mulher atribulada. No primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, e é o primeiro capítulo. Então eu gostaria que a gente pudesse fazer essa leitura aí de 1 a 18. 1 Samuel, capítulo 1, de 1 a 18. Primeiro livro, 1 Samuel, capítulo 1, de 1 a 18. Pedir aos irmãos que acompanhem a leitura. Houve um homem de Ramá Taim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Este homem subia da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? A oração e o voto de Ana. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso
Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu: não, senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Bom, irmãos, para a gente entrar aqui nesse contexto, né? Primeiro ele começa a falar de Eucana, né? Eucana, que era esse homem, né? Então ele fala assim: ó, houve um homem. E quando normalmente você tem esse texto aqui dizendo houve um homem, e isso se segue da genealogia deste homem, era um sinal de que ele era alguém de posses. Era um sinal de que ele possuía bens, de que ele era um homem possivelmente rico ou muito rico. Então, você passa a destacar ali, olha, a descrição genealógica que é mais detalhada. Então, Eucana, vamos ler aqui, era um homem rico. Fala também que ele tinha 2 mulheres, então começa a falar aqui sobre poligamia. Na verdade, a poligamia ela era algo aceito para aquela época, ela era algo, inclusive, como que eu vou dizer, que estava juridicamente posto ali, então podia-se ter 1, 2 ou várias mulheres. É importante dizer que poligamia ela começa lá quando Lameque tinha 2 esposas, lá em Gênesis capítulo 4, versículo 19. E aí depois, em Deuteronômio 15, 21, ela é reconhecida, ela é regularizada. Tem um texto lá que fala, olha, quando alguém que é marido de 1 ou mais esposas tiver um filho primogênito, mesmo que ele não ame a mãe do filho, ele não pode negar a bênção da primogenitura para ele, porque aquela mulher não é a que ele gosta tanto assim. Então tem algo nesse sentido aqui, mas a poligamia ela nunca foi endossada, né? Nunca foi, vamos dizer assim, incentivado a ideia da poligamia. Então Eucana aparece aí como um homem que temia a Deus e que conduzia sua família, apesar das provocações que Ana sofria de Penina. Então, ele era casado com Penina, com Ana. Penina tinha filhos, Ana não os possuía. Eles viviam, então, nessa relação. E ele era um homem temente a Deus, que levava sua família à adoração e ele buscava manter isso. Então, fala também sobre Ana e Penina, né, que Ana era estéril, e a ideia de esterilidade aqui, meus irmãos, é uma ideia que aparece em Lucas, capítulo 1, versículo 25, e vai trazer uma palavra muito densa, que é opróbrio. Que isso é basicamente uma desonra pública, isso é algo muito penoso de se sofrer, é uma humilhação, é um cravo na alma daquelas mulheres. E era um estigma espiritual, então, a ideia da esterilidade, e Ana estava sob esta condição, mas também fala sobre o amor que Eucana sentia por ela, e ele demonstrava, então, esse amor, quando fala ali que, quando ele ia para Siló, ele distribuía, né, do sacrifício, ele entregava para os filhos, ele entregava para Penina, mas para Ana ele dava uma porção dobrada, né? Então tem algo aqui, assim, olha, eu prefiro você, Ana, eu tenho um grande amor por você, algo nesse sentido aqui. Fala também da arrogância de Penina, né, de como ela provocava a sua rival.
fala de como Ana estava amargurada e não comia. Então aqui nós vemos basicamente um quadro. Tem psicólogo aqui, tem psicoterapeuta, psiquiatra, mas aí você vai começar a perceber um quadro talvez de sentimentos depressivos e talvez uma possível depressão deveria ser tratada ali em Ana. O diagnóstico para depressão tem vários aspectos, né? Mas um deles é, você deixa de fazer aquilo que comumente você faria. É mais ou menos como o diagnóstico para síndrome do pânico e pânico. Eu tenho medo de algo que me impossibilita de avançar. Seguir fazendo aquilo que normalmente eu faria. Eu vou daqui para Sorriso, mas quando chega na ponte do Telespires, eu travo. É pânico. Síndrome do pânico. Depressão é quando algo que você fazia comumente, aquilo você já não consegue mais fazer e isso vai influenciar de maneira química no seu organismo. Uma pessoa que fica sem comer vai sofrer uma influência química no seu organismo. Vai comer tudo que tem lá de energia sobreposta, né? Vai emagrecer, porque o corpo vai comer a sua própria energia retida, e daí vai passar a autofagia, etc, etc. Então, Ana ficava sem comer por causa da sua tristeza, que já não era mais tristeza, que era amargura. Uma coisa é tristeza, meus irmãos. Outra coisa é a amargura. Amargura é um monte de tristeza junto, não tratada. Isso vira amargura. Então, diante dessa sua amargura, diante de não comer, ela faz um voto a Deus, consagrando o seu filho ao Senhor. É interessante isso aqui, porque o que era essa ideia do voto, né? Isso era algo que parecia ser até algo mais que tinha um cunho jurídico. Porque Deuteronômio capítulo 30, de 6 a 15, tem uma exigência lá de que se uma mulher casada fizesse um voto e o seu marido soubesse desse voto, ele como marido tinha que confirmar o voto da esposa. Senão ele não tinha valor. Não é interessante isso? Então a minha esposa fez um voto, eu sei desse voto. Se eu não confirmar que esse voto é válido, ele deveria passar batido. Então, nesse sentido, Ana faz esse voto. Eu não sei se Eucana ficou sabendo disso. O fato é que ela fez, né? Fez esse voto a Deus, consagrando seu filho ao Senhor. Fala também que Eli pensou que ela estivesse embriagada. Pensou que ela tivesse fora de si, pensou que ela tivesse bêbada mesmo. E aqui tem algumas coisas importantes para a gente pensar nesse momento, né? Quem era Eli? Eli era o sacerdote do templo. Aqui é importante também lembrar que quando fala templo aqui, irmãos, era o tabernáculo, tá? Porque aqui não existiu o templo ainda de Jerusalém. Isso aqui era meio que itinerante. Então Eli era o sacerdote, o sumo sacerdote responsável pelo tabernáculo. E a Bíblia diz que os filhos de Eli, Ófine e Finéias, eles não amavam o Senhor, inclusive eles defraudavam o templo, eles transavam com as mulheres que iam no templo, eles comiam todos os sacrifícios que eram ofertados no templo, e eles eram filhos de Belial. Belial era um demônio. E aí Eli, nessa posição de sacerdote, ele olha para a mulher orando, e eu não sei se ele não tinha familiaridade com alguém orando, porque ele vivia naquela conjuntura esquisita, e ele a acusa de estar embriagada. Ele fala, você está bêbada. Esse jeito seu de orar está errado. Então,
a lição vai nos dando margem aqui para ir pensando algumas coisas. Pensando na posição de Eli enquanto um líder e sacerdote. Que ao invés de acolher aquela mulher tão necessitada, tão amargurada, ele acusou. Isso me lembra de Lucas, capítulo 13, eu acho. Quando aquela mulher que andava encurvada vem na sinagoga no dia de sábado e Jesus cura ela lá. Então os mestres da lei, os escribas, eles falam assim, não pode curar no sábado. E Jesus fala, gente, se o seu boi cair lá na valeta, lá, você não vai tirar ele no sábado? Por que eu não ia libertar essa filha de Abraão que está aqui, ó, presa? Então, isso demonstra um pouco da ideia de religiosidade que o mundo vive, não é de hoje, não. Eli teve essa consciência de que aquela mulher estava embriagada. E Ana, então, afirma que estava se derramando perante o Senhor. Então Eli, peguei o ponto. E aí ele muda, e ele abençoa, e ela também muda o seu semblante. Ela também muda o seu semblante. Isso me remete àquela história de Davi, quando o filho de Betseba morreu. Vocês lembram dessa história? Veja que Ana aqui, ela está amargurada, ela está orando e ela está sem comer. Ela tinha um propósito. Quando o filho de Betseba cai doente, Davi vai para um propósito. Então ele se veste de pano de saco e vai com a boca no pó, e ele não comia, ele não se cuidava, ele não fazia barba, ele não se lavava, ele não tomava banho, ele estava ali, naquela situação. Ao contrário de Ana, que foi abençoada por Eli e agora tinha esperança de que aquilo que ela queria iria acontecer, o que aconteceu com o filho de Betseba? Ele morreu. E a Bíblia diz que o primeiro general de Davi, que agora me fugiu o nome, um dos Joabe, eu não vou me lembrar, mas deve ser esse aí. Se a irmã falou, diz que Joabe vai lá onde Davi estava e fala assim, Davi, o menino morreu. E a Bíblia diz que Davi se levantou, não falou nada para ninguém, foi se lavar, fez a barba, lavou o cabelo, vestiu sua roupa de rei e sentou para comer. Davi estava dizendo assim, olha, tudo que eu podia fazer, eu fiz. Eu trouxe os médicos, eu busquei a Deus, mas Deus não quis que o meu filho vivesse. Então agora não tem mais nada para eu fazer. Eu vou sentar e vou comer. Forte isso, porque em algumas das nossas vivências no dia a dia, a gente às vezes não quer largar algumas coisas. Então Ana, ela fica alegre, né? Ela se alegra. E aí nós vamos pensar como o autor está discorrendo aqui acerca dela. Então, se você olhar para a sua revista, ele faz ali uma breve introdução, né? Ele fala sobre Eucana, fala sobre Penina, fala sobre Ana, fala dessa difícil tarefa de Eucana, né? De manter a família unida mesmo naquele pé de guerra. E aí ele começa a falar sobre Ana, né? O título da lição é Ana, mulher atribulada. Por que o título é mulher atribulada? Porque ela mesmo se dá esse título aqui, né? Olha, lá no verso 15, ela diz assim, não, Senhor meu, eu não estou bêbada não, eu estou atribulada. Então esse é o título da lição, e ele começa falando assim, número 1, atributos positivos no meio das tribulações. E em primeiro lugar, Ana era uma mulher temente a Deus. Ele vai pensar que Ana estava em paz com Deus.
ele vai pensar na sinceridade da oração de Ana. Dizendo, Senhor, eis aqui a tua serva. Eu quero um filho. E se o Senhor me der esse filho, se o Senhor se lembrar de mim, eu vou consagrá-lo ao Senhor. Então, Ana tem um coração inclinado para com o Senhor. Ana tem uma sinceridade na sua oração. Ana confia no Senhor. Viram, irmãos, que o início do texto fala que, olha lá, o verso 3. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Demonstra para nós, irmãos, nós não estamos falando da primeira vez que Ana subiu ao tabernáculo em Siló para orar pedindo um filho. Não é a primeira vez que essa mulher está indo lá. Então, ela confiava que mesmo após sucedidas vezes, o Senhor a ouviria. Ela tinha fé, ela cria de que aquilo se cumpriria na vida dela. Ela também demonstra uma força na sua consagração. Ela queria dizer para o Senhor, Senhor, me dá esse filho e eu vou consagrá-lo ao Senhor. A vida dele será uma vida de trabalho para o Senhor. Por isso, Ana era temente a Deus. Ana também era uma mulher amável. O autor traz aí no ponto 2. Ana era uma mulher amável. Eucana a amava muito. Inclusive a preferia no lugar de Penina. E certamente, vamos pensar como as mulheres pensam. Qual seria o motivo de Penina atacar tanto Ana? Porque o marido gostava mais da outra. Simples assim. 2 e 2, 4. O marido gostava mais da outra. E ela ia então no encalço dela. Disse, eu tenho filho, você não adianta nada. Ele gosta mais de você? Então nem aí. Porque eu tenho filhos e você não tem. E isso falava no coração de Ana. Então, irmãos, vamos pensar como as mulheres pensam. Por que eu vou ficar brava com a outra? Porque ela tem algo que eu não tenho, ou ela pensou algo que eu não pensei, ou ela disse algo que eu não disse. É assim que é. Não estou falando que é só com as mulheres, não. Também é com os homens. Talvez em termos diferentes. Então era por isso que Penina vivia atacando ela. Porque Eucana claramente gostava mais de Ana do que de Penina. Mesmo a esterilidade não diminuiu o seu valor aos olhos do seu marido. Em terceiro lugar, pensando que mesmo no meio da tribulação ainda existem atributos positivos, em terceiro lugar, ele traz que Ana possuía autocontrole. E aí eu vou perguntar para as irmãs aqui. Possuía ou não, minhas irmãs? Porque a Bíblia não diz que Ana meteu a mão na cara de Penina. Em lugar nenhum aqui. Talvez ela tivesse razões para fazê-lo. Talvez ela tivesse motivos para fazê-lo. Mas tem um ponto aqui que é muito bacana. Ana não estava se guiando pelo seu sentimento. E um dos nossos problemas na caminhada é quando nós nos guiamos pelo nosso sentimento. É quando as nossas emoções tomam conta das nossas atitudes. Lógico, nós somos seres que sentimos, irmãos. E ninguém está dizendo que não pode sentir. Pode sentir, é natural que seja assim. Mas o que eu faço com os meus
sentimentos. A Bíblia não diz, não narra nenhuma história de Ana batendo em Penina. Então já nos dá conta de que ela tinha um certo autocontrole. Qual é o perigo de viver com base no seu sentimento? Vamos lembrar aqui, lembra que eu gosto muito de memória bíblica? Vamos pensar numa história em que os sentimentos afloraram e causaram grandes tragédias. Davi. Davizão, rei de Israel, está muito bem bonito, lindamente, andando pelos jardins do palácio, e ele olha a Betseba tomando banho, nua, bonita. E Davi era um homem. E Davi se encantou com Betseba. Ele apaixonou com ela. Então ele mandou que trouxessem-na. E ele transou com ela, mesmo ela sendo casada. Pois não, meu irmão. Porque um arruma de filho, né? Pode ser que sim, também. Então, ele, sentiu aquilo lá. E aí ele transou com ela, ela engravidou, e nós sabemos que ele teve que mandar matar o marido dela, para que aquela história não tomasse uma proporção maior. E aí ele tem outros filhos, e é desses filhos que a gente vai falar. Absalão, ou Amnon, se apaixona por Tamar, filhos do mesmo pai, Davi, irmãos. Quando Amnon fica encantado com Tamar, ele está tão apaixonado, ele tá tão cego de paixão, que ele vai lá e pede conselho para o amigo dele. O amigo dele era Jonadab? Não lembro o amigo dele agora não. E o amigo dele fala: transa com ela, besta. Engana ela. E ele engana a sua própria irmã. Porque ele estava consumido pela paixão. Ele finge que está doente e pede para que a sua irmã vá lá levar uma sopa, ajudá-lo e tal. E ele estupra a sua irmã. Porque ele estava apaixonado. Quando o ato do estupro termina, a Bíblia diz que Amnon olhou para Tamar e a odiou. Como é que é esse negócio de que da paixão vem para o ódio em tão pouco tempo? Vida dominada pelos sentimentos. Então ele estupra a irmã dele e a odeia e ele a expulsa. Mas essa história não ia ficar assim. Porque Absalão, irmão de Amnon e Tamar, filho de Davi, ficou sabendo dessa história. E a Bíblia diz que Absalão odiou a Amnon. Pegou o ódiozinho, guardou aqui no HDzinho de milhões de teras e disse: deixa estar. 2 anos depois, meus irmãos, Davi não cuidou da situação. 2 anos depois, Absalão chega para Davi e fala assim: ô pai, vai ter uma festa aí, que eu nem lembro que festa que era, mas pode chamar Amnon. Eu já perdoei o que ele fez com a minha irmã. Mas era mentira, porque o ódio no coração de Absalão ainda estava lá. E aí eles fizeram uma tocaia para Amnon. E um irmão matou o outro irmão. Então olha o quadro que você tem por uma vida dominada pelos sentimentos. O cara vai lá, transa com uma mulher que ele não podia transar. Ele não podia possuir aquela mulher. Ela era uma mulher casada.
Porque ele se apaixonou por ela, ele ficou louco. Aí ele tem filhos. Um dos filhos dele se apaixona, ele está enamorado, é um amor platônico, é uma coisa de primeira vista. E isso gera um estupro. E desse estupro, ao mesmo tempo que ele estava apaixonado, de repente ele está odiando. E o ódio fez com que o seu outro irmão o odiasse. E por causa desse ódio ele foi lá e matou. Vida dominada pelos sentimentos. Aí eu volto aqui na Ana. Ana era uma mulher que tinha equilíbrio emocional. Ana possuía autocontrole, porque o que ela podia fazer era botar um era-rato na comida da Penina. Ela podia fazer isso. Ela estava sendo achacada. Ela estava sendo maltratada. Ela estava sendo humilhada. Mas ela não tem a sua conduta dominada pelos seus sentimentos. Isso é lição para nós. Isso é uma grande lição para nós. Imagine a pressão que ela sofria, seja de Penina, seja da sociedade, seja do status quo, e ainda assim ela está branda. Ela está, mesmo amargurada, ela está doce. A dicotomia entre essas duas coisas. Então, sob pressão, ela tinha uma posição branda, tanto diante de Penina, como diante de Eli. A mulher que está toda esculhambada, arrebentada, com o coração triste, amargurada. Hoje você está bêbada. Mas ainda assim, ela não hospedou no seu coração aquelas ofensas. E ela respondeu de maneira temperante. Ela disse, não estou embriagada não, meu senhor. Eu estou triste mesmo. E eu estou demorando aqui na minha oração, porque é só Deus para resolver meu caso. Eu não estou embriagada, não. Não me tenha por uma filha de Belial. Então ela responde com brandura, ela possuía autocontrole. Em quarto lugar, Ana era uma mulher que meditava muito. Sua tristeza a levou a ter mais intimidade com o Senhor. Isso nós vamos ver lá no cântico que ela faz depois do nascimento de Samuel. Ela era uma mulher que tinha intimidade com o Senhor, porque essa tristeza a conduziu para esse relacionamento com Deus. Relacionamento de dependência com Deus. E nós, por muitas vezes, no meio da tribulação, nós nos prostramos mais, nós buscamos mais, nós queremos mais a Deus. E então, Deus se revela a nós. Esses eram os atributos positivos no meio da tribulação. Ana, temente a Deus. Ana, uma mulher amável. Ana, uma mulher com autocontrole. Ana, uma mulher que meditava muito. Mais para frente, o autor ele vai dar um segundo ponto aqui. Ele vai dizer que um espírito atribulado gera bênçãos. Um espírito atribulado gera bênçãos. E ele coloca aqui em primeiro lugar que Ana aprendeu a orar. E realmente, Ana aprendeu a orar. E ela precisava disso. Para as mamães aqui, se a gente pensar no Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos, talvez o maior de todos eles tenha sido Abraham Lincoln. Resolveu o problema da guerra civil americana. Tinha uma grande consciência de que ele só fez o que fez por causa das orações da sua mãe. E ele cunhou a seguinte frase, que fala muito conosco hoje. As mãos que embalam o berço governam o mundo. São as mãos das mães. As mãos que embalam o berço governam o mundo. Esse é o primeiro, né?
Thomas Edison, talvez um dos maiores, grandes cientistas da história, foi rejeitado pela escola comum e a mãe dele teve que alfabetizá-lo, treiná-lo para que ele pudesse exercer tudo aquilo que ele depois foi saber. Os grandes homens da igreja, Agostinho de Hipona, 30 anos a mãe dele orando por ele. John Wesley, mãe de 19 filhos, também orava por ele e ele foi o maior avivalista do século XVIII. Ronaldo Lidório, tão conhecido de todos nós, também tem relatos de que sua mãe incansavelmente orava por ele. Vocês aqui, minha mamãe, Dona Edna, que está lá longe, minha sogra, nós precisamos aprender a orar. Um espírito atribulado gera bênçãos. Ana aprendeu a orar. E aí imagine qual era a situação de Ana, meus irmãos. Ana teve que aprender a orar num ambiente espiritualmente hostil. Porque o livro de 1 Samuel, ele está aqui no período dos juízes. E o período dos juízes, meus irmãos, ele tinha juízes exatamente para julgar o povo. Porque o povo era rebelde. Exemplo, os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Ana precisa despertar para a oração tendo líderes que não querem saber de Deus. Olha o desafio aqui. Ana precisa despertar para uma vida de oração tendo líderes que não queriam saber de Deus. Que defraudavam o templo. Ana precisa aprender a orar e orar também num ambiente culturalmente hostil. Negócio de poligamia, isso é hostilidade para a mulher. Você, mulher, se coloque no lugar de Ana e de Penina também. Tendo que dividir a sua casa e o seu marido com outra mulher. Então era um ambiente culturalmente hostil. Era um ambiente em que ela estava em meio às humilhações de Penina. Era um ambiente em que mesmo o marido a amando, por outro lado ele estava desencorajando ela. A Bíblia diz que ano após ano eles iam para lá. Ano após ano, Eucana está vendo Ana orar e chorar. E agora o livro narra que Eucana diz o que para ela? Por que você está chorando? Por que você está tão triste? Por que você não come? Será que eu não valho mais do que 10 filhos? Sabe o que ele está dizendo para ela, Ana? Desiste, minha filha. Desiste. E ela está insistindo, mesmo desencorajada pelo marido. Mesmo sendo acusada por Eli, ela está insistindo e ela está orando. Ana também aprendeu a renunciar seus direitos. Diz que mesmo antes de ser concebido, ela já tinha entregue Samuel ao Senhor. Ela já tinha feito um voto de nazireado para Samuel. Na cabeça do meu filho não vai passar navalha. É a segunda característica do nazireu. Não pode comer, beber nada que venha da uva, não pode cortar o cabelo, não pode tocar em nada morto. Então aqui havia um voto de nazireado. Ela ofereceu esse sacrifício, ela demonstrou gratidão a Deus, ela fez uma entrega completa ao Senhor. Ela aprendeu a renunciar seus direitos, ela aprendeu a ter fé. Ela aprendeu a crer para ver. Veja que em Siló, Eli a abençoou, ela creu, mas foi lá em Ramá que Samuel foi concebido. Em Siló, Deus cura Ana no seu espírito. Deus cura aquela amargura dela. Deus transforma aquele pranto dela em festa, em alegria. Mas é em Ramá que Deus cura o ventre dela. Ela aprendeu a ter fé. Ela também aprendeu as coisas a respeito de Deus. Ela aprende a regozijar-se no Senhor. Ela reconhece a santidade de Deus. Ela reconhece a suficiência de Deus. Ela reconhece o método de Deus na sua
providência. Então ela aprende a respeito de Deus. No capítulo 2, quando ela então inicia ali, ela começa o seu cântico, ela vai falar sobre isso. Olha, ela regozija-se. O meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Ela começa a contar aqui os atributos de Deus, porque ela aprendeu do Senhor. Ela aprendeu a ter fé. Ela reconhece a graça de Deus, ela reconhece a fidelidade do Senhor. E por fim, o autor traz que tribulações são transformadas em alegrias. Ana tem a sua oração respondida. Ana tem a graça para criar Samuel até o desmame. Ana tem poder para louvar ao Senhor. E Ana agora está preparada para receber mais bênçãos, porque ela entregou Samuel e depois teve mais 5 filhos. Ana estava preparada para receber mais bênçãos. Então, para concluir aqui, meus irmãos, uma vida transformada pela oração, firmeza de fé e propósitos com Deus e gratidão. O autor quer aplicar da seguinte maneira: o que o sofrimento produz em nós? O que a oração produz em nós? E eu tenho algo aqui para dizer para esta igreja tão amada. Os irmãos são um grande exemplo na nossa vida, na vida da nossa família. Porque as igrejas são diferentes. Nós vemos de uma cultura de igreja. E nós encontramos aqui uma outra cultura de igreja, que é a igreja do mesmo jeito, mas uma igreja muito diligente na oração. Louvado seja Deus pela vida da igreja. Louvado seja Deus, porque no sofrimento, na oração, é que são produzidas, ou é que é produzida a nossa consagração. No final da revista, o autor deixa aí talvez um desafio. Olha, você teria coragem de consagrar um filho ao ministério? E aí eu me lembro de um grande amigo, pastor, foi meu pastor por 12 anos. Ele sempre disse assim, ele falou: Tiago, é o seguinte, você vai conversar com o pai, com a mãe, e aí o menino quer ser qualquer coisa, menos pastor. Não, esse menino vai ser médico. Não, esse menino vai ser engenheiro. Não, vai ser advogado. Não, vai ser vendedor de Coca-Cola. Vai ser qualquer coisa, mas se não der nada certo, ele vai ser pastor. E é exatamente o contrário. E para finalizar, quando alguém perguntou para Billy Graham se ele não gostaria de ser presidente dos Estados Unidos, ele disse: eu não tenho intenção de ser rebaixado. Eu posso não ser presidente dos Estados Unidos, mas sou embaixador do reino dos céus. Então que Deus nos ajude, através da vida de Ana, a aprendermos com os nossos sofrimentos, com as nossas angústias, a ter uma vida de oração e uma vida de consagração a Deus. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Oh Deus, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado pela vida dos meus irmãos, pela igreja. Obrigado, Deus, por esse dia em que nós aqui comemoramos o Dia das Mães. E eu rogo ao Senhor pela vida de cada uma delas. Que o Senhor continue sustentando a vida delas, o seu coração. Que o Senhor continue dando vigor a elas. Que elas, ó Deus, possam ser de fato, como tem sido na vida de seus filhos, um esteio, uma pedra, uma rocha. Nos ajude, Pai. Ajude que a cada dia nós tenhamos mais e mais comunhão contigo e que a nossa vida esteja aos teus pés. É assim a nossa oração, com gratidão por amor de Jesus e em nome dele. Amém.